Eu aposto que você é um papagaio nos seus estudos. Eu criei essa analogia há alguns anos em uma aula ao vivo e a galera que estava assistindo se identificou muito. O que é um estudante papagaio? É aquele cara que só copia. Copia o que o professor escreve no quadro, copia trechos da apostila para o seu caderno, copia a resolução de um exercício para fixar aquele conteúdo, copia as fórmulas para os post-its e enche a parede de post-its e assim por diante. Eu tenho quase certeza que você estuda em alguma medida desse jeito que eu falei. E tá tudo bem, porque é assim que nos ensinaram a estudar aqui no Brasil e nas nossas escolas. E é muito importante você saber, se você estuda desse jeito, isso não é sua culpa. Meu nome é André Corleta, eu estou há 10 anos trabalhando com educação pela internet, especificamente aprovando uma galera pelo Enem e pelos vestibulares. Esse aqui é o segundo episódio da nossa série Desvendando a Mente Estudiosa, em que eu vou trazer para você métodos de estudos, dicas, sugestões e muita coisa interessante para você evoluir o ritmo dos seus estudos. Mas antes de qualquer coisa, clica aqui embaixo em gostei para eu saber se vocês gostaram dessa ideia e para nos incentivar a seguir criando mais episódios. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente vai estar lançando vídeos novos praticamente toda semana. Bora lá! Lá na escola foi assim que nos ensinaram a estudar. Professor na frente da turma, aluno sentadinho na carteira com um caderno ou com uma folha na sua frente e o professor escreve no quadro e o aluno ou a aluna que está ali na sala de aula vai copiando o que o professor está escrevendo. É claro que quando a gente vive isso dentro da sala de aula e chega lá mais ou menos no 6º, 7º ano, quando começa a ter prova, e a gente precisa se preparar para essas provas, a gente chega em casa e tá tipo assim, beleza, vou estudar. Nunca estudei direito na minha vida. O que eu faço? Lá na sala de aula, o professor escreve e eu copio. Momento eureka nos estudos do pré-adolescente, vou copiar tudo que está no meu caderno para outra folha. Assim eu vou estar repetindo o que o professor fez na sala de aula e isso deve ser muito eficiente. Só que não, né, velho? Ser um papagaio tem vários e vários problemas. E eu vou te dizer aqui alguns deles. O aluno que só copia não vai conseguir lembrar das fórmulas. Porque de tanto copiar, você acha que a fórmula é simplesmente uma fórmula. Uma coisa meio aleatória, em que você junta umas letrinhas ali, V igual a V0 mais AT. Isso não tem nenhum sentido, não tem lógica na sua cabeça. É simplesmente uma decoreba, vovô, vovó, não sei mais o quê. O que acontece? Não vai conseguir fazer dependências e relações entre os conteúdos. Então a gente começa falando de fórmulas, que você não vai lembrar e não vai entender, e depois a gente fala sobre relações, interdependências entre conteúdos. Isso não acontece quando a gente só copia, porque a gente não para pensar. Em terceiro lugar, o estudante papagaio, ele acha que está sendo produtivo. Isso me dói o coração de ver. Então o cara tá lá, velho, e o cara, ele tá esforçado, entendeu? O cara se senta na frente do computador e começa a copiar. E não, eu vou copiar a videoaula inteirinha. Vou copiar a videoaula inteirinha, 20 minutos de vídeo. Pá. Copiou a videoaula inteira. Aqui, ó. Tô estudando, meu irmão. Copiei a videoaula toda pro meu caderno. Serviu pra quê, meu irmão? Você nem pensou no que você tava escrevendo, você tava só copiando. E você tem a falsa ilusão de que estava sendo produtivo, mas na verdade você estava perdendo o seu precioso tempo. E a última questão aqui de por que ser um papagaio é ruim, ela envolve um pouco daquela questão da dependência dos conteúdos, mas mais focada em exercícios. Quando chegar um exercício difícil, que você ainda não viu, que você ainda não papagaiou em cima daquele exercício, você vai travar. Você não vai conseguir fazer as interdependências necessárias entre os conteúdos para resolver um exercício com um conteúdo novo que é derivado de um outro conteúdo que você já aprendeu. Mas vamos lá então, se você se identificou com esse negócio, vamos pensar como que a gente faz para não ser mais o aluno ou a aluna papagaio. Em primeiro lugar, post-it na parede nunca mais. O post-it na parede é típico do estudante papagaio. Você coloca lá o post-it e fala assim, não, agora eu vou ver isso aqui todo dia, eu vou lembrar desse negócio. Errou?
Errou feio, errou rude. O post-it tá na sua parede, ele vira um artefato do papagaio. Você tá fazendo um exercício, como é que era a fórmula mesmo? Em vez de você pensar, você olha pro lado. E aí, lá no Enem, você vai estar fazendo, como é que era a fórmula mesmo? Você vai olhar pro lado e, pasmo, não vai estar lá o seu post-it, vai estar uma cabeça de uma outra pessoa concentrada fazendo a prova e indo melhor que você. Brincadeira. Outra dica para quem é papagaio, velho, resumo é de cabeça. Você tem que parar de copiar e você tem que se esforçar para pensar. Ó, pega essa frase, se esforçar para pensar. Isso aqui é a coisa mais importante que você ouviu no dia de hoje. Se esforçar para lembrar das coisas, velho. Essa habilidade que você está deixando de lado quando você só copia. Então, ao fazer um resumo, você não vai copiar, você vai fazer o resumo de cabeça. Lembra aquele aluno que ficou copiando toda a videoaula? Como que ele devia fazer? Primeiro assiste a videoaula, focado. Pode tomar notas, mas não liga muito para as notas. Foca em entender o que o professor está falando. Depois da videoaula, você vai fazer um resumo dessa videoaula, mas você não vai consultar, porque você acabou de assistir. Você acabou de assistir. Então você tem que ser capaz de escrever o que você acabou de assistir. Ou você não estava prestando atenção. E uma última dica importante aqui para você não ser um papagaio é se deparar e se colocar à prova com novos exercícios diferentes. Exercícios do Enem são ótimos porque eles trazem essa variedade e essa interdisciplinariedade dentro e entre as matérias. Quando você se depara com exercícios novos, não tem lugar para o copião, né, cara? Porque o copião só copia. Precisa pegar um exercício novo e aplicar esse conteúdo. Lembra que cada exercício ele tem os seus conteúdos, mas com as suas sutilezas dentro daquele exercício. Então tem que treinar muito com exercícios novos e exercícios difíceis. É uma bela de uma ideia. E bom, se você chegou até aqui então, não deixa de clicar no botão gostei, se inscreve no canal aí, sininho, pá, notificações, você vai receber toda semana novos conteúdos por aqui. Bora lá! 2 habilidades então que você vai desenvolver se você deixar de ser um aluno papagaio. A primeira habilidade é que você vai começar a errar sem se frustrar. Como assim? Conforme você não copia e se desafia com novos exercícios e novos conteúdos, você acaba se deparando com o erro. E o erro é uma das melhores formas de aprendizado. Já te disseram isso na escola, você não levou em conta e você esqueceu. Mas isso é verdade. Tem que errar para aprender, que nem tem que cair da bicicleta para aprender a andar de bicicleta. Então o aluno que copia menos e se expõe mais, está mais suscetível ao erro e isso traz resiliência emocional e resiliência em termos pedagógicos, em termos de conteúdo mesmo. E a segunda habilidade, e talvez a mais importante que você vai desenvolver quando você parar de ser o aluno ou aluna papagaio, é que você vai aprender a lembrar dos conteúdos. Já falei isso e repito, lembrar dos conteúdos é a habilidade mais importante que você precisa no dia do Enem. Você vai sentar na frente de uma questão, o que você precisa na prática, velho? É lembrar dos conteúdos. E não lembrar de um jeito decoreba, não lembrar vovô, vovó, não sei o que, sorvetão. É lembrar dos conteúdos fazendo interconexões genuínas entre esses conteúdos lá na sua massa cinzenta. Então, quando você deixa de copiar e passa a se esforçar para lembrar das coisas, qual que era aquela fórmula lá mesmo? Pá! Eureka! Lembrei! E aí você vai lá e faz, entende? Essa habilidade de lembrar dos conteúdos, você não pode deixar para treinar ela no dia do Enem. Você tem que começar a treinar ela hoje, agora. Inclusive, você pode pausar o vídeo e tentar lembrar por que você não deve ser um aluno papagaio, que eu acabei de explicar nesse vídeo. Eu quero ver se você estava prestando atenção. E agora eu tô aqui para te trazer um recadinho, e na verdade não é um recadinho, é um presente. Você que tá aí e não começou a se preparar para o Enem, para de pensar se você deve ou não deve fazer. Você deve fazer o Enem e você deve se esforçar para ir bem nessa prova, entrar no ensino superior. Mas, Colheita, por onde eu começo? Para você começar os seus estudos da melhor maneira possível, você precisa de estratégia, você precisa começar mandando muito, sem perder tempo. E é por isso que a gente criou um curso que é gratuito, se chama Do Zero à Vaga no Enem. É um curso que tem 6 horas de duração. Você senta a bunda na cadeira, entra um estudante e sai um novo estudante de lá. Então
aproveita e participa com a gente. Lá dentro do curso você tem videoaulas com o meu método de estudos, todas feitas por mim. Você tem um passo a passo de como montar um cronograma de estudos. Você tem exemplos de redações nota 1000. Então clica no link que está na descrição do vídeo e eu quero ver você lá do zero à vaga no Enem. Então, para a gente encerrar aqui, não se esqueça, deixe de copiar e comece a pensar. Não seja o aluno, não seja a aluna papagaio. Tem uma recomendação de um filme que se chama Quem Quer Ser um Milionário? Who Wants to Be a Millionaire? É um filme que é um filme indiano, na verdade, e que ele tem um programa, tipo um show do milhão, e aí ele conta a história de um participante específico desse programa. O que é o legal disso e o que tem a ver com esse conteúdo que a gente trouxe? É que o personagem principal, quando ele vai lembrar das respostas para o show do milhão, esse que ele está participando, ele faz conexões com a vida dele, desde lá a infância dele. Então a gente acaba conhecendo o personagem, conhecendo um pouco da história dele através das perguntas do show do milhão. E aí o que tem a ver com o papagaio, cara? É que ele não chegou no show do milhão com um monte de respostas decoradas. Ele sempre traz essa profundidade nos conteúdos, ele vai lá atrás na história dele para conseguir lembrar de como que ele vai responder as perguntas do show do milhão. É um super filme para você entender o poder de uma mente que não trabalha no modo papagaio.